João capítulo 4. Deixa aberto aí a Bíblia em João capítulo 4. E a gente tinha aí essa passagem que todo mundo já conhece, né? Da mulher samaritana. A vida é engraçada porque a gente fala que conhece, mas na verdade a gente nunca conhece nada. A gente conhece o que a tradição trouxe, né? A gente conhece o que as narrativas trouxeram. Por isso que o cultuar é muito importante, porque a gente tem sempre que renovar. E é engraçado isso, porque na verdade parece que a religião, as igrejas como instituições, elas se reúnem para trazer uma estabilidade, para trazer uma segurança, né? E aí, em nome da segurança, em nome da estabilidade, em nome da previsibilidade, as pessoas perdem aquilo que Deus fala na boca dos profetas, né? Ele fala na boca do profeta Isaías: ó, eu faço nova todas as coisas, né? Em Apocalipse ele repete isso, né? Que ele faz novas todas as coisas, porque ele não fez e ele não fará, ele faz. O verbo é no presente, porque Deus está a todo momento inovando. Claro que essa inovação passa por uma estrutura que a gente considera rotineira, né? Que é essa questão de por que a gente tem sempre que se reunir? Porque no sempre se reunir é que a gente vai encontrar a coisa nova que Deus quer trazer. Aí nós temos dificuldade com isso, com essa rotina, e as instituições humanas, elas, por mais que a gente seja de uma outra filosofia, mas a gente pratica muito a filosofia budista. A gente está à procura do nirvana, a gente quer a estabilidade, a garantia, a paz, mesmo que isso seja pelo caminho da hipocrisia. Qualquer barulho é visto como perturbação da ordem, e aí você vai ter que responder por isso. E Jesus, que é Deus feito homem, ele é a perturbação em pessoa. Porque paz não é rotina, paz não é previsibilidade, paz não é também a constante realização de eventos. Paz é você ter paz para pegar um certo trilho, para tomar certo barco, para entrar em certo trem, para se instrumentalizar de certas coisas, mas apenas como caminho para a novidade de vida, né? Eu acho legal que quando a gente estava estudando sobre, lá na psicologia, né? A gente estava estudando sobre a fisiologia, sobre os psicofármacos, por exemplo, a gente tem uma previsibilidade, que o cérebro, ele produz, né, ele produz esse meio termo, esse caminho, né, no movimento de sinapse. O neurônio, ele fabrica um carrinho que pode chamar, sei lá, serotonina, noradrenalina. Os neurotransmissores, eles são neurotransmissores, eles só transmitem uma coisa. Mas é só até aí que a ciência da natureza consegue ir. Porque nenhum psiquiatra, nenhum neurologista, nenhum filósofo da bioética consegue dizer assim, por que eu pensei nessas coisas? E aí é que está o Deus que faz novas todas as coisas, porque ninguém tem como perscrutar isso. Ninguém tem como saber o que eu vou pensar no milésimo de segundo seguinte. Eu tenho como ensaiar isso, mostrar ali no livrinho que tem um neurônio, que tem um carrinho que vai levar, né, que é o neurotransmissor, vai levar a substância para o outro neurônio, e que isso acontece em frações de segundos, e que isso acontece aos milhares, que é o Deus misterioso, né? Ele é infinito nessas estruturas imensas que a gente não consegue ver a finitude delas, e ele é infinito nessa coisa que a nanotecnologia não deu conta de perscrutar. Então, Deus faz novas todas as coisas porque ele é essa surpresa, né? Na verdade, ele queria ser assim. Só que tem Deus e tem as nossas percepções de Deus. E aí, nas nossas percepções de Deus, uma parte morre de medo desse novo de Deus, porque Deus é o estraga-prazer, Deus é aquele cara que vai avacalhar os meus planos, porque se eu tenho um plano, eu tenho estabilidade.
Inclusive tem uma salvação que eles pregam aí, né? O plano divino através do céu. Que plano divino? Deus é o rei dos planos, né? Ele tem um caminho. Qual que é o caminho? É o caráter dele. Deus é amor. Tudo ele faz no seu amor. Desde ele se humilhar diante de uma criatura, dele pagar micos para uma criatura, até ele dizer assim, eu vou acabar com essa terra com fogo. Tudo isso aí está na esteira do seu amor, porque ele é amor, ele não sabe fazer nada sem amor. Nós só estamos vivos porque ele é amor, mas ele é amor, ele não é perfeccionista, porque se Deus fosse perfeccionista, a gente nem existiria. Para que Deus ia criar um monte de gente que já é em si mesmo falho, torto? Então, a novidade de vida dele, ele fazer novas todas as coisas, exigiria de nós também essa abertura de ir por esse caminho, que a nossa irmã chegou aqui falando, né? Meu Deus, acho que é isso que é voltar ao primeiro amor, né? Eu preciso criar uma rotina que é ler a palavra, louvar ao Senhor. Efésios 6 vai dizer isso, né? Encher-vos o Espírito de Deus para que vocês possam, né, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele vai dizer assim, então tem uma rotina aí, você precisa... Isso parece, mas é bem diferente dessa questão de a pessoa chegar e falar assim, irmãos, vamos fechar os olhos e comece a adorar, comece a falar palavras bonitas para Jesus e não sei o que. Talvez isso num culto seja interessante, dependendo do público. Mas quando ele fala enchei-vos o Espírito, ele está falando assim, olha, deveria ser rotina de todo mundo que encontrou Jesus procurar isso, porque a gente procura isso, a gente procura a diversão, a gente procura o descanso, a gente procura a produção, a gente procura a arte, só que o começo disso tudo deveria ser essa coisa simples. Eu preciso falar com Deus, eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso me reunir com aqueles que amam o Senhor. Por mais que isso pareça rotineiro, isso tem um poder de uma novidade incrível. Porque Deus está sempre agindo nessa novidade. Só que para ele agir nessa novidade, ele vai aguardando que a gente se reúna, que a gente clame, que a gente conte com ele, né? E nós, muitas vezes, não somos assim, né? A gente está se sentindo tão garantido, ele se revelou a nós, ele já nos mostrou o seu plano, aí a gente não acha graça em orar, em fazer essa coisa rotineira que eu tento fazer, né? Eu já devo estar na minha 20ª leitura da palavra e todas as vezes que eu leio essa palavra para mim tem uma coisa nova. Mas ainda assim eu não leio do jeito que eu gostaria, né? E a gente já tem que se vigiar para saber se isso não é obsessão intelectual, se isso não é apenas um prazer no estudo, no conhecimento. Mas de qualquer maneira, o que a gente tem aqui no Evangelho de João? É Jesus encontrando com uma mulher que ela tinha uma rotina, né? A rotina dela era nunca se dar bem no casamento, porque ela já tinha sido casada 5 vezes e na 6ª vez ela estava de rolo. E aí a gente conhece a história, na verdade a gente conhece aquilo que eles trouxeram para a gente. E sempre conhece de maneira descontextualizada, porque assim como a gente não conhece a história de Sodoma e Gomorra, a gente também não conhece a história da mulher samaritana. O que era ser uma mulher samaritana nos dias de Jesus? Essa mulher possivelmente ela era muito inteligente, por isso o homem não aguentava ficar com ela no casamento. Ela era uma mulher bonita, porque quando o texto vai dizer que os discípulos se admiraram de Jesus estar falando com uma mulher, a mulher em Israel era vista como, até hoje, né, nas igrejas, nos tribunais, as mulheres são vistas como instrumentos do diabo para fazer um homem tropeçar. Então Jesus está conversando com uma mulher, aí admiraram-se dele estar conversando com uma mulher. E possivelmente ela era uma mulher muito própria e ao mesmo tempo, com todas essas características que ela tinha, ela se culpava por ser quem ela é. Porque tem isso, né?
A mulher se culpa por ser bonita, a mulher se culpa por ser própria, a mulher se culpa por não ter segurado um casamento. E aí ela estava só vivendo as rotinas de Israel, enquanto ela não encontrava a rotina daquele que faz nova todas as coisas. Qual que era a rotina de Israel? Se o homem visse coisa indecente na sua mulher, ele podia dar a ela carta de divórcio. E aí, não querendo ser prostituta, não querendo vender o corpo para sobreviver, ela entrava em outro casamento. Então, foi assim no primeiro casamento, se deu mal. Foi assim no segundo casamento, se deu mal. Foi assim no terceiro casamento, se deu mal. Foi assim no quarto casamento, se deu mal. Foi assim no quinto casamento, ela tá assim, já que deve ter alguma coisa errada comigo, que eu devo ser uma mulher que não presta para nada, porque os homens de Deus não conseguem ver coisa em mim, e eu também devo ser uma mulher safada, então eu vou ficar com esse cara aqui mesmo. Aí nesse dia, nessas condições, com o sexto homem na vida dela, e ainda tem essa cultura da virgindade, né? Qual que é a fantasia de um homem bom? Eu preciso encontrar com uma mulher pura. E a mulher é que tem que ser pura. E aí uma mulher que já passou pelas mãos de 5 homens, aí ela encontrou com algum lá que também não deveria ter lá uma moral muito boa, porque um cara para se entrosar com a mulher que já tinha passado por 5 casamentos também era um cara que não tinha muita coisa o que dizer, muita coisa para fazer. Então ele pegou o que sobrava. E também, às vezes, essa mulher sem vergonha, mulher esquisita, se ela é de Deus, ela tem uns pensamentos bons, mas ela não se controla, ela é fogo, né? É difícil. E aí é com essa mulher que Jesus, passando por Samaria, se encontra, porque ela estava indo buscar água no poço, né? Estava exposta, porque mulheres iam buscar água no poço, ali acabava virando ponto de encontro. E Jesus vai na rotina da vida dessa mulher e fala com ela, se você soubesse o que é o dom de Deus, você me pediria e eu te daria a água da vida. E aí é legal que Jesus não está nem aí para as nossas rotinas, nem aí para o que nem aí que eu falo porque a gente aprende um Deus obsessivo. E é prudente que a gente tenha cuidado não com Deus. Eu não preciso tomar cuidado com Deus. Eu não preciso ficar me precavendo de Deus. Eu preciso me precaver de mim, das minhas obras, da minha ingratidão diante de Deus. Mas Deus, Ele nos visita nos nossos caminhos, naquilo que a gente consegue entender. Então, se Jesus ficasse preocupado com o que aquela mulher ia pensar dele, ele só chega, ele só aparece. E aí... Ele só chega, ele só aparece e ela pensando uma coisa e ele fazendo outra. Aí ele chega aqui, no João capítulo 4, a mulher samaritana lhe diz no 4, versículo 9. Então ele disse à mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aí a primeira pergunta que ela faz, tem um homem, né? Um homem, e é judeu, né? E eu que sou mulher, que não consegui dar conta de 5 casamentos, agora estou com um rolo, agora pronto, agora estou chamando a atenção de um judeu. Isso é o que se passa dentro dela, pelas próprias culpas que ela carrega. Mas o que ela passa para Jesus é, você é judeu, o que você está fazendo pergunta para mim, uma mulher samaritana? Aí Jesus responde a ela, olha, se você soubesse o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. É interessante que na cabeça de Jesus, a mulher estava pensando que ele era só mais um homem. Jesus está sabendo que aquela mulher está pensando uma coisa, que ele é só um judeu gostosão de Jerusalém e que está conversando com ela. E ele nem aí para isso, nem aí para as nossas impressões. Ele fala para ela, se você soubesse o dom de Deus, ou seja, se você entendesse
que tem um presente acontecendo aqui bem na sua cara, você me pediria, você está pensando que eu sou homem, que eu sou mais um daqueles com os quais você teve de se entrosar? Tem problema não, me pede que eu vou te dar da água da vida, porque ele já estava se referindo a ele como primeira pessoa, né? Diz o versículo 10. Se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Então ele está dizendo, olha, se você soubesse quem eu sou. E aí, mesmo nas fantasias ignorantes da mulher, ignorante porque ela não tinha conhecimento do que estava acontecendo, ele propõe isso. E ela vê que ele é um homem sério e fala assim, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde pois tens água viva? Ou seja, mulher boa de papo, né? Ai, meu Deus, o cara tá falando aí de que ele pode me dar alguma água, e aí ela, sendo gentil, possivelmente já tinha aprendido a pancadaria com 5 maridos anteriores e com agora esse rolo no qual ela estava. E Jesus não faz nenhum julgamento moral, ele só chega para ela e fala assim, olha, tem surpresa de Deus para você aqui. Vocês estão aguardando uma coisa e eu sou outra. Vocês estão aguardando um Deus, igual ela vai falar lá na frente, não, porque o nosso pai Jacó falou que o culto tinha que se dar aqui, e os judeus falam que o culto tem que se dar em Jerusalém. Aí Jesus, como judeu, ele dá uma reforçadinha, né? Não, de fato, aos judeus foi confiado o culto a Deus, mas vem a hora e já chegou. Aí ele já está fazendo a coisa nova dele, né? Vem a hora e já chegou, que nem neste monte e nem em Jerusalém se adorará a Deus. Porque Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade, em Jerusalém ou em Samaria, sendo homem ou sendo mulher, pertencendo a essa igreja ou àquela, entendendo tudo ou não entendendo nada. Por que Deus procura esses adoradores? Porque a gente faz isso com tudo na vida, né? A gente se dedica àquilo que a gente quer se dedicar. A gente é criativo naquilo que a gente quer ser. A gente aprende o que a gente quer aprender. Mas aí a gente tem um defeito de fabricação, porque na hora que ele se revela pra gente, a gente cria todas as travas. E aí ele fala para essa mulher, ele fala assim, meu Deus, no versículo 15, a mulher fala para ele assim, Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. A gente não pode nem imaginar, aliás, quando eu leio esses textos bíblicos, eu fico pensando no que pudesse estar acontecendo ali e no que aconteceu depois. Porque a Bíblia nos traz a narração e até a narrativa, porque quem está escrevendo aí tinha uma tradição judaica, né? E a gente tem a chance de compreender como é que as coisas funcionam fora desse texto que está escrito aqui. E ele é importante porque ele está escrito, mas ele não deveria se resumir aqui, porque para a gente não deveria importar o que está escrito, deveria importar as verdades que o Espírito nos revela a partir do que está escrito, mas muito além daquilo que está escrito. Essa é a diferença entre você entender a Bíblia como palavra de Deus e você praticar a bibliolatria. Eu só fico com o que está escrito, bocó. Porque nem Jesus ficava com o que está escrito. Aliás, ele nem registrou nada, né? Por 2 motivos, para a gente não ficar com o que está escrito e também para a gente não adorar as letras, né? E o Aleph de Jesus, nossa, hoje vai ser a quarta-feira do ômega que Jesus escreveu. Misericórdia, o tal do Santo Sudário já dá um trabalho, né? Imagina uma letra de Jesus. Então, ele não escreveu nada, ele não deixou rastro, ele foi soberano como Deus e falou, e tudo que a gente lê é tradução, porque a coisa foi muito mais bonita, mais profunda, mais interessante. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram aquilo que Deus preparou. Aí a gente só chega perto. Como é que a gente chega perto? Lendo o texto. Por isso que ler o texto deveria ser uma rotina nossa mesmo. Mas entendendo que é ler um texto sem bibliolatria. Porque a gente não sabe o que estava passando na cabeça daquela mulher.
Ela está assim, ai Senhor, então me dá logo dessa água para que eu não volte mais aqui. Ou ela não entendeu o que Jesus estava falando, ou ela entendeu e está assim, esse cara é legal, cara. Eu já estou com o 6º homem, mas eu acho que eu vou para o 7º agora. A gente não sabe que... E quando eu falo assim, não estou dizendo que ela era uma mulher safada, estou dizendo que ela era uma mulher profundamente mal resolvida. Igual algumas causas nas quais eu luto e que a gente é reprovado pelo mundo inteiro, mas seja a gente aprovado ou reprovado, o importante é o aprendizado interior que você tem disso. Que é quando você encontra pessoas na vida que elas estão atoladas no lamaçal perceptivo. Que é assim, são pessoas boas, são pessoas inocentes, são pessoas que estão respondendo crimes, mas toda a carga, respondendo processo na verdade, né? Mas toda a carga na qual ela é formada faz ela ir se tornando criminosa no caldo cultural. Né? O que é ir se tornando criminosa no caldo cultural? É uma mulher boa, mas que no pós-parto teve uma depressão, matou o filho. Ela continua sendo mulher boa, mas o que vai entrar? Qual vai ser a sina da história dela? Ela matou o filho dela. Né? Igual um caso que me chocou muito, de uma adolescente que foi flagrada jogando o bebê recém-nascido no lixão. Essa é a cena. Mas Deus que é amor, o Deus que encontrou com a samaritana, o Deus que encontrou com a gente nos nossos flagrantes, e é só Deus quem pode fazer isso, justiça não consegue, a gente não consegue, e ninguém aqui está sendo convocado a agir como Deus sendo juiz, mas todos somos convocados a agir como Deus sendo amor, lutando por aquilo que ele lutava, que é compreender todas as porcarias do mundo, porque ele nos compreendeu e nos compreende o tempo todo. E isso não é pregar cultura de pecado, isso é pregar cultura de perdão. De dizer assim, eu não posso lidar com isso, mas eu posso ser Deus no dia a dia, como Jesus foi com essa samaritana. Porque quando ela fala assim, me dá essa água para não voltar aqui mais para buscar, das 3, uma. Ou ela não entendeu nada do que Jesus estava falando, ou ela entendeu, mas ela estava assim, meu Deus, mais um homem legal passando pelo meu caminho. Ou ela entendeu e está assim, eu prefiro ficar no papo da água do que entrar nesse papo da água viva. Que é o que a gente faz diante de Deus. E aí, essa menina foi flagrada, né? E eu lembro que eu estava chegando na escola que eu dava aula à noite, o pessoal estava assim, meu Deus, esse mundo está perdido, a menina não sei o quê. Aí eu falei assim, gente, vamos prestar atenção um pouquinho na realidade, porque a primeira coisa que a gente precisa entender, a gente gosta muito de maldar as pessoas, né? Menino jogou menino no lixão. Olha, uma pessoa em estado normal não vai jogar um bebê no lixão. Então a gente precisa verificar o que está acontecendo. Eu aprendi isso ouvindo várias histórias e tal. Aí eu falei aquilo, deu aquele silêncio nervoso, era na sala de professores, deu aquele silêncio nervoso, tipo, ao cara que acha que compreende o mundo inteiro, né? E aí, no meio daquele silêncio, eu fui para a internet pesquisar. Aí lá está dizendo que aquele já era a 3ª gestação que ela tinha com o próprio pai, que a molestava desde a infância. E aí já era o 3º feto que nascia. Aquela menina vivia um terror, um pavor. Por mais que a gente de fora morra de dó do feto, na cabeça daquela menina Jesus entendeu. Ela já está perdoada, ela nunca vai ser perdoada por quem prefere que ela seja uma adolescente desnorteada. Se estava dando para o pai, alguma coisa tem. É isso que a gente faz. Que a gente não tem piedade, a gente é demônio. E Jesus está assim, se conheceras o dom de Deus, você me pediria e eu te daria da fonte da água da vida, ou seja, a gente quer essa água da vida, porque a água da vida é isso, é você compreender uma adolescente. E aqui eu estou falando de um caso extra bizarro. Mas todos os dias as pessoas precisam ser compreendidas. Por mais que a gente, como ser humano compreendendo, também não seja compreendido. Mas Deus não é compreendido, então por que eu estou esperando ser bem sucedido na minha compreensão? Deus é amor, é vida e graça. Olha que sol lindo, que céu lindo que Ele nos dá agora nessa localização. Mas tem gente reclamando. Tem gente reclamando do calor, tem gente reclamando porque alguém não chegou, tem gente reclamando porque o pagamento não vai vir, tem gente reclamando porque está cansado.
Então, se Deus não é compreendido nesse seu amor, nem ali pela samaritana e nem por nós no nosso dia a dia, por que eu preciso ter garantia de que eu serei compreendido? Bom, mas já estou viajando demais aqui. O que eu queria, na verdade, pensar, para a gente já ir para os finalmente das palavras, é em 3 pedaços aqui que aparecem em João capítulo 4. O primeiro é quando Jesus está ali, né, como um ser humano judeu, né, no versículo 22, ele fala assim: vocês, ou seja, samaritanos, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, Jesus está ali transitando entre a percepção daquela mulher e a divindade dele. Ele está assim: é verdade, você tem razão. O pai Jacó falou que era no monte que vocês tinham que adorar, mas eu, como judeu, vou te reafirmar como cidadão judeu. A salvação vem dos judeus. Ele diz isso, meio que para catucar um pouquinho, né, a ferida dela. Mas ele consola ela quando ele fala: mas vem a hora e já chegou. Ou seja, vem a hora e ela chegou agora aqui com você, mulher que nem se valoriza, que nem sabe direito quem você é. Eu sei quem você é, então esse momento chegou agora por pura graça minha. Ele já não tinha falado para Pedro: olha, não é carne e sangue quem revela às pessoas que eu sou Deus. E ali para aquela mulher também não seria as percepções dela, seria ele dizendo: vem a hora e já chegou, porque eu cheguei. Eu sou a hora, eu sou o alfa e o ômega e eu sou a hora que já chegou. Onde nem nesse monte adorarão, nem em Jerusalém, mas adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que ele procura. Está tudo aí no versículo 23, né? Aí a mulher continua sendo mulher, graças a Deus. Ela fala assim: eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí ela está falando como agora já está deixando de ser uma mulher mal resolvida para mostrar um outro problema de um judeu ou de um israelita mal resolvido. Eu sei que tem uma esperança, que é a nossa questão. Eu sei que Jesus voltará. Aí ele chega e fala assim para ela, versículo 26. Disse Jesus, é que é o primeiro surto divino diante de um ser humano. Eu sou eu que falo contigo. Viu que ele acabou de falar que vem a hora e já chegou? Então assim: olha, vou me revelar a você fora do templo, fora de Jerusalém, fora do culto, sem Bíblia na mão. Isso aqui que Deus está fazendo diante de uma mulher foi muito mais gostoso, né? Se Deus tem algumas infantilidades, a gente pode falar isso, né? O Rubem Alves, ele tinha uma frase que ele falava assim: se Deus chegasse para Deus e dissesse: o que você quer ser quando você crescer? Aí Deus responderia para Deus: eu quero ser Jesus de Nazaré. Rubem Alves dizia isso, né? Querendo dizer assim, que Deus tem seus rompantes de infância, porque Ele é Deus, Ele pode ser tudo, Ele pode até ser nada, Ele é Deus. É a gente que pensa em Deus com as nossas categorias humanas, por mais que elas sejam maravilhosas, filosóficas, blá blá blá, é humano. Agora, Deus, que é soberano, maravilhoso, Ele sabe até ser não Deus. E é o que Ele estava sendo aqui. Era tão Deus que estava sendo não Deus. Como assim? Galileu foi refugiado no Egito por um tempo, ou seja, refugiado na África, voltou para exercer o ministério nos lugares fora das glórias humanas. É Deus sendo não Deus, conversando com uma mulher de péssima reputação, conquanto com muita dignidade, porque dignidade é aquilo que a gente é, reputação é aquilo que as pessoas pensam, e pensam tanto que até nos contamina. Tem muita gente aqui pensando errado de si mesmo por causa do tanto de coisa que já disseram de si. E Deus conhece a nossa dignidade. E aí, assim como Ele faz para a gente no nosso dia a dia, Ele fez aqui para essa mulher. Ele tem esse rompante. Porque, Jesus, você já sabe, você vai ficar falando que o Senhor tem que ser mais estratégico. Deveria esperar chegar em Anás e Caifás, o sumo sacerdote, para falar que o Senhor é Deus. Assim, não, a minha grande fantasia da vida é chegar para uma pessoa que nem sabe quem ela é. Pois ela, que nem sabe quem ela é, vai saber quem eu sou.
Aí ele chega e fala assim, eu sou eu que falo contigo. Eu sou o quê? O Cristo que há de restaurar todas as coisas. Você nunca vai ver Jesus fazendo isso com Herodes. Diante de Herodes, ele se calou. Você nunca vai ver Jesus fazendo isso com o sumo sacerdote. Diante do sumo sacerdote, ele fala, você é quem está dizendo que eu sou o Filho de Deus. Se não é sumo sacerdote, banque-se. Você nunca vai ver Jesus chegando para as multidões em geral e dizendo, eu sou. Ele vai dizer isso para a multidão que ele sabia que não iria crer. Isso eu aprendi com Jesus quando, na última igreja que eu congreguei, eu inventei de fazer uma peça em favor da mulher. Aí isso foi a gota d'água para eles me expulsarem de lá, né? Porque você mostrar numa igreja cheia de razões e de dignidades e de versículos bíblicos e de tradições e não sei o quê, que Deus vai punir o Adão porque ele tinha amante chamado autoridade, aí esses caras ficaram doidos. Aí Deus tinha falado comigo no dia, vai lá, meu servo, aquele povo não quer ouvir nada, mas vai lá e fala. Porque é isso que ele está fazendo aqui. Aqui não, né? Isso que ele fez na Judéia. Ele já sabia que ninguém ia ouvir. Pois foi lá na Judéia que ele falou assim, quem tem sede, vem a mim e beba. E foi exatamente isso que fez ele ir para a cruz. Porque ele é Deus maravilhoso, soberano, ele sempre será ouvido, mas quase sempre não será na hora. Igual aqui, primeiro rompante dele, sou eu que falo contigo. Aí o segundo rompante está no versículo 29. Quando a mulher fala assim, ué gente, vem comigo, vem ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Tem gente que pega esse texto e fala assim, que ela foi lá e falou aqueles homens, tá vendo? Era uma mulher rodada de homens. Não, é porque no texto hebraico, nas tradições hebraicas, até hoje no nosso vocabulário português, você usa, se aqui tiver 39 mulheres e um homem, você vai usar os homens daquela sala, né? Então ela falou, foi com todo mundo, mas aí aquela mulher disse aqueles homens, é porque usava-se a figura masculina, né? E aí ela fala assim, gente, vem comigo e vê de um homem que me disse tudo quanto tem feito, será este porventura o Cristo? Então o primeiro rompante é Jesus dizendo para ela quem ele é. O segundo rompante é que ele conseguiu criar nela uma crise tão grande que parece que essa crise não tomou conta da gente, porque quando você descobre quem ele é, você vira o santo fofoqueiro. Você quer que todo mundo fique sabendo quem ele é. A gente faz o contrário, né? Eu fico bobo, porque a igreja fica tão madura que fica besta, porque quando Deus toma alguém em profecia aqui, ai dessa pessoa. Ai, meu Deus, tá achando a consagrada agora. Ai, Deus usou fulano para falar comigo. Ai, é infantil. Que é isso, né? Deus se revelou para aquela mulher. Ele se revelou para a gente um dia, mas ele continua se revelando. O problema é que quanto mais ele se revela, mais a gente vai banalizando. E aqui não, a gente deveria ser tomado por essa infantilidade dela, de falar assim, gente, eu acho que o homem que vai resolver todas as coisas apareceu, porque ele falou coisas de mim que só ele sabia, seria porventura ele o Cristo? E quando ela faz essa pergunta, ela já está confessando. Aí aquela mulher que não queria mais voltar no poço, que queria a água da vida, agora ela está dizendo assim, apareceu o cara que a gente está procurando, e ele nem apareceu com estrondo, ele apareceu conversando comigo. Será isso o Cristo? Aí foi o segundo rompante, porque Jesus, quando Jesus expulsava o demônio, ele falava assim, não digas a ninguém, cala-te e sai. Aqui não, Jesus deixou, fofoca mulher, pelo amor de Deus, se fofoca é coisa de mulher, mas essa é a minha santidade nas mulheres, abra a boca e sai contando para todo mundo que eu me revelei a você. É o segundo rompante no versículo 29. E o terceiro rompante está no versículo 42, na verdade 41, que fala assim, muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Porque diz que os samaritanos ficaram tão encantados com Jesus, que eles pediram para ele permanecer com ele,
E aí fala que Jesus ficou lá 2 dias, aí o versículo 41 vai dizer, muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher, já agora não é pelo que você nos disse que a gente crê, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos. Ou seja, não teve ritual. Quem quer aceitar Jesus, vai lá ser batizado com João. Não. O confessar é isso. Agora a gente tem ouvido e a gente sabe que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eu acho bonitinho porque nem o João tem ideia do que ele registrou aqui. O João não faz a menor ideia do que ele registrou aqui. Mas ele registrou uma coisa muito preciosa. Ai, meu Deus, mas o que isso tem a ver comigo? Eu estou cheio de problemas, eu tenho enfermidades, eu estou em crise de casamento, eu estou em crise com o meu coração, eu queria estar em outro lugar. Para que eu tenho que saber que Jesus teve 3 rompantes? Que o primeiro é dizer para a mulher, eu sou Deus. Você está procurando? Sou eu. Segundo rompante, deixa ela fofocar porque eu quero que ela conte para todo mundo. E Jesus é terrível, né? Porque ele deixa quem fofocar? A mulher, que já tinha péssima reputação. E o terceiro rompante é quando aquela cidade toda fala assim, não, a gente tem certeza que ele é o Salvador. Ou seja, Jesus ali no meio dos samaritanos, ele se revelou. Começou com uma mulher e terminou com uma cidade. Mas o mais trágico disso tudo, essas são as aventuras de Deus no nosso cotidiano, é que ele se revelou aos samaritanos. Isso teve algum valor para o ministério de Jesus? Que valor que isso teve? Por exemplo, isso mexeu com a Judéia? Sobre a Judéia, Jesus falou assim, e não convém que um profeta venha e não seja morto em Jerusalém. Eu estou indo para Jerusalém para ser morto. Jerusalém está sob o juízo divino. E o juízo dele, sobretudo, é me matar. Eles vão me matar. Porque eu converter Samaria não vai me... Pelo contrário. Como assim que esse cara fala que a salvação vem dos judeus e salvou foi samaritano? Ah, não, Jesus. Ah, não. Mas se eu me entregar a palavra para essa... Ah, não, isso não. Ou seja, tem um monte de coisa da nossa salvação que está envolvida aqui, né? Que a gente, velho de fé, precisa repensar. Que é voltar a essa simplicidade de falar, meu Deus, eu sei que o Senhor pode falar comigo através de um bêbado, através de um desnorteado, através de um tupetudo, através de um ignorante e até através de um intelectualoide filosófico, não sei das quantas. Eu sei que Deus é tão maravilhoso que eu tenho de estar com os olhos abertos e os ouvidos abertos e todo o meu ser completamente desprotegido para saber que Ele pode se revelar a mim no cotidiano mais horroroso como aquele da samaritana. E que a mim só cabe receber isso. Mulher, sou eu sou esse que você está falando que vai chegar. Não só a hora de adoração já chegou, só chegou porque eu estou aqui, estou falando com você. E aí o Paulo vai dizer, olha, Moisés, ele participou dessa glória, né? De estar lá no monte com Deus e sair do monte com o rosto brilhante. Os apóstolos participaram dessa glória, né? De ter andado com ele, de ter visto os espirros dele, de ter pegado no suor dele. Mas nós temos uma glória maior e a gente nem valoriza. Por isso que ele já avisou para a mulher, vem a hora e já chegou, porque os verdadeiros adoradores o adorarão ao Pai. Seja ele estando aqui entre vocês em carne e osso, seja vocês nunca o vendo, mas vivendo com ele dentro de vocês através do meu Espírito. É isso que é adorar em Espírito. E na verdade adorar em Espírito é adorar em verdade, porque o que é a minha vida se não a vida no Espírito de Deus? O que é cada palavra que eu falo se não for no Espírito? O que é cada coisinha que eu toquei aqui agora se não for no Espírito? Até os meus pecados, se não for no Espírito, eu não tenho condições de sair dele. Esse é o absurdo divino. É estar todo misturado comigo até nas lambanças que eu faço. Mas ele é que é a minha garantia. Porque quando Jesus fala para a mulher assim, sou eu que falo contigo, ele está dizendo, a solução está aqui.
E como eu estou aqui, eu vou passar 2 dias com vocês, vocês vão contar para todo mundo, vai todo mundo se reunir, eu estou aqui, eu sou novidade de vida. E aí eu estava falando, né, que a gente lê um texto desse e nunca sabe o que aconteceu depois. O que aconteceu depois? A Maria continuou convertida? Essa mulher se tornou uma grande mulher? Ela entendeu isso a vida inteira? A gente não sabe. O que a gente sabe é que o que Jesus fez com essa mulher, Ele está fazendo conosco aqui agora, Ele vai continuar fazendo conosco todos os dias, porque Ele falou, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E Ele estar conosco não é só a gente ficar assim, Ele está aí, né? Ele está conosco, mostrando assim, e aí, verdadeiro adorador? Está me adorando quando está faltando a comida? Está me adorando quando está sobrando comida? Está me adorando quando você tem certeza do seu relacionamento? Está me adorando quando você não tem certeza nenhuma desse relacionamento? Me adorar está entrosado comigo? Como que ele estivesse dizendo para a samaritana, você não tem marido, o que você está agora nem é o seu marido, mas não tem problema não, eu sou o teu maridão da tua existência, casa comigo. Quando você entende isso, não é que você vai banalizar a vida, mas nada na vida vai ter valor. O que adianta eu estar pregando aqui se eu não estiver nele? Também o que adianta eu conseguir alguma coisa ou eu perder alguma coisa se eu não estou nele? Se conheceras o dom de Deus, tu lhe pedirias e ele te daria. Porque se Jesus está conosco o tempo todo, esse estar conosco o tempo todo envolve pedir o tempo todo. Porque assim como a gente se alimenta o tempo todo, a gente precisa pedir o tempo todo. Ele esteja conosco, abrindo nossos olhos, abrindo nosso entendimento. Igual aqui. Não foi no templo, não foi no encontro. Eu lembro quando eu era da Assembleia, tinha aquele tanto de sigla, né? UMADEPAI, UMADESP, UMADEB não sei o que lá, União da Mocidade da Assembleia de Deus, o bairro São Terezinha, seria o quê? UMADEST. Não foi nesses eventos que são bonitos e que tem a assinatura dele. Mas mais do que a assinatura dele, ele quer ser presença na nossa vida. E aí são esses 3 rompantes dele que eu queria que a gente ficasse hoje. Que ele continua se revelando. Porque a gente pensa assim, não, ele já se revelou lá. Aí veio a Igreja Católica na Idade Média. Aí veio a Reforma Protestante. E veio o movimento pentecostal. Então dizendo assim, tudo isso tem a minha assinatura, mas eu quero me revelar a você, mulherzinha que está na beira do poço. Né? Ele quer brincar com a gente de cair no poço. Cair no poço, quem te tira? Jesus. É esse? Não. É esse? Não. Pera, uva, maçã, salada mista. É essa coisinha tão bobinha e tão sublime que ele quer com a gente. Se revelar o tempo todo. Por isso que quem não for como uma criança não pode ver o reino de Deus, porque a gente tem de ser como uma criança, igual Deus é como uma criança. Todo dia ele está se descobrindo em nós. E aí, ele está dizendo para a gente que ele está conosco, que ele está renovando essa revelação, mas ele também espera que a gente seja grandes fofoqueiros e ele espera que a gente se aglomere, se ajunte e fique em torno dele. Enfim, que essa mensagem de renovação constante, né? É isso que é não se conformar com o mundo. Não vos conformeis com este século, que já está tudo bonitinho, está tudo certinho. Os horários estão marcados, as agendas estão feitas. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Qual é o grande entendimento que Deus quer que a gente tenha? Eu não sei viver sem Jesus. Eu não sei me divertir sem Jesus, eu não sei me entristecer sem Jesus, eu não sei ganhar dinheiro sem Jesus e não sei perder dinheiro sem Jesus. Aí lembrei até do hino da harpa antigo, né? Em Jesus, nananana. É tudo em Jesus. Ou um mais recente, tudo é Ele, né? E que é lá o hino lá da morada? Tudo sobre você. Ele está dizendo para sua mulher, é tudo sobre mim, mulher, tudo sobre mim.
E ele faz isso sem marcar hora e data, ele só aparece. Sabe aquilo que estão procurando lá em Jerusalém? Está aqui diante de você. E é isso. Senhor, nós te agradecemos porque é tudo sobre o Senhor. E nós te agradecemos porque o Senhor está tão na cara que a gente nem percebe. Está tão aqui no nosso meio, está tão dentro de nós que a gente nem percebe. Que a gente está concentrado em não se cansar. Não quero voltar aqui mais para buscar essa água. Mas é no cansaço de buscar essa água que a gente dá de cara com o Senhor. E nós te agradecemos porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor tem sido fiel em estar conosco, apesar da nossa infidelidade em não estarmos contigo. Mas que a tua promessa, que é fiel, venha, Senhor Deus, estar conosco, nos purificando de toda loucura, de todo pecado, de toda inconstância, de toda rotina, de toda tradição, mas não tirando da gente a alegria de ir ao poço da leitura da tua palavra, ao poço da oração, ao poço de reunirmos-nos para que o Senhor, em a gente bebendo a água que perece, possa nos dar a água que nos mata a sede e que nos faz bênção, rio de água viva sobre tantas outras vidas e tantas outras situações. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos abençoe poderosamente pelo poder do sangue do Teu Filho. Amém e amém.